A paz do Senhor, igreja. Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Vamos dar início então. Quero fazer uma pergunta para os irmãos que fala assim: como que nos apresentamos diante de uma autoridade? Pergunta-se aos irmãos que se nós às vezes não estamos nos sentindo muito bem com as leis que estão acontecendo na cidade, com os decretos que tem feito aqui no nosso país, se possamos levantar pela manhã e falar assim: hoje eu vou ali na corte em Salt Hill e vou falar diretamente com o juiz que não agrada daquilo que ele tem feito. Será que podemos fazer isso? Chegar diretamente para o juiz e falar que não agradamos com aquela lei, com aquele decreto que tem feito? Então eu queria estar pedindo aos irmãos, aqueles que quiserem estar abrindo comigo, a gente está lendo um pequeno versículo da Bíblia que está no livro de Esther, capítulo 4, somente o verso 11, e que os irmãos ficam pensando sobre isso que eu perguntei, se a gente não está satisfeito com os decretos, com algo que está acontecendo no país, se a gente pode chegar diante de um juiz e falar com ele da maneira que a gente pensa, se a gente sabe se apresentar diante de uma autoridade. Livro de Esther, capítulo 4, verso 11. Aqueles que encontraram quiserem colocar de pé, dizer um amém, que não saber que podemos ler a palavra. Amém? Amém. Aleluia. Diz assim: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que se apresentar diante do rei sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, a não ser senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, que ele viva. E nesses 30 dias, Esther diz: eu não fui chamada para ter com o rei. E o que eu quero que os irmãos venham ter em mente, que hoje estamos aqui lendo esse capítulo de Esther, que Esther, quando passou por esse momento, foi quando Amã tinha feito um decreto que tinha pedido que ele estava sendo como o segundo homem do reinado do rei Assuero, e ele tinha feito um decreto que ia matar todos os judeus naquela época. E esse decreto que ele tinha nomeado ia começar a partir de um determinado tempo, somente porque Amã tinha raiva de Mordecai, porque Mordecai, como um judeu, ele falou que nunca ia se ajoelhar diante de um homem, que era temente a Deus e não ia se ajoelhar diante de homem. E Amã ficou irado porque Mordecai, por Amã passar como servo do rei, e Mordecai não se abaixava para ele, não fazia sinal de reverência, e ele ficou irado e quis matar todos os judeus naquela época. E Mordecai, ele se veste de cinza, de saco de estômago, pão de cinza na cabeça, como um ato de luto, e ele pede para falar com Esther, que era sua sobrinha, que era a rainha, para que ela pudesse intervir sobre aquele decreto, para ela ir ter com o rei. Só que ela, como todo o povo daquela época, sabia que não podia chegar diante do rei sem ser chamado, sem ser convocado, porque se o rei não tivesse convidado, ela poderia morrer. Isso era ato muito sério. Então o que eu quero que os irmãos venham pensar, que estamos aqui hoje diante de uma autoridade, diante daquele que é o nosso rei, que possamos chegar a saber como nos apresentar diante de Deus. Que às vezes viemos à casa de Deus simplesmente sem saber nem o que estamos fazendo, sem saber o que poderá nos acontecer, pois que viemos ter em mente que o rei se faz presente na casa, possamos saber que ele está presente na casa. Então, quando estamos diante de um rei, devemos tratá-lo com reverência, devemos dar o valor que ele merece. E Esther, ela conseguiu se apresentar diante do rei, e o rei mostrou para ela um cetro de ouro, e ela não morreu. E ela pôde naquele dia falar com o rei o que estava se acontecendo, sobre aquilo que Amã estava fazendo por detrás
queria aquele decreto de matar todos os judeus. Esther, naquele dia, ela foi-se ali uma pessoa que conseguiu a liberdade para todos os judeus. Ela conseguiu um ato que, como possamos hoje, Esther foi uma pessoa que, se você chegar a pensar mais adiante, quem é a única pessoa que nos deu o direito de ter a vida eterna? A única pessoa que nos dá o direito de ter a vida eterna é o nosso Senhor Jesus Cristo, que naquela cruz do Calvário, Ele morreu para que eu e você possa ter direito à vida eterna, para que eu e você possa ter direito a uma nova aliança com Deus. Então, que nessa noite viemos saber que estamos diante de uma autoridade, viemos saber que devemos nos apresentar diante de Deus da maneira que Ele merece, com todo o respeito, com toda a nossa sinceridade, e não simplesmente chegar diante para Deus e pedir ou exigir aquilo de Deus, mas primeiro agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito e saber que Ele é o todo soberano, supremo e consolador das nossas vidas. Simplesmente isso que eu quero deixar para os irmãos. Aqueles que quiserem colocar de pé para estar orando comigo, e esteja pensando: foi isso que Deus colocou no meu coração, eu não tenho. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, eu te louvo, meu Pai, e te agradeço por mais uma oportunidade, Senhor, de estar aqui falando um pouco da Tua palavra junto com meus irmãos. Senhor Jesus, eu te peço a Tua presença nessa casa, fala a cada coração nessa noite, meu Pai, que possamos reconhecer a verdadeira autoridade que Tu és, meu Pai, que possamos reconhecer os Teus valores, que possamos sim saber quem Tu és, que Tu és o Deus todo soberano, o Deus supremo, aquele que faz e opera milagres e maravilhas, meu Pai, que possamos render glórias e aleluias a Ti, meu Pai, e saber que Tu és o Deus todo-poderoso, que nessa noite Tu venha falar aos corações contritos, meu Pai, Tu venha ministrar da Tua unção e da Tua graça. Usa o pregador nessa noite, meu Pai, de uma forma extraordinária, usa ele com a Sua unção, com a Tua autoridade, que venha haver renovo nessa casa, que as pessoas possam saber que aqui é um Deus, aquele que opera milagres e maravilhas, que as pessoas possam sair daqui com corações transformados, pois aqui está o Deus, aquele que nós almejamos, aquele que sentimos da Tua presença nessa casa, meu Pai. Toca cada coração, que eles venham sentir que Tu és aquele que opera milagres e maravilhas. Eu te louvo e te exalto, meu Pai, pois sei que Tu já se faz presente na casa. Fala ao corações e seja feita conforme a Tua vontade. É que eu te oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Louvor a Tua oportunidade. Glória a Deus. Obrigado. Você pode aplaudir o Senhor por favor essa noite? Deus é digno, amém? Aleluia. Digno de toda glória e toda adoração. Agora essa noite louvar a Deus com bastante alegria na presença dele, amém? Amém. Nosso Deus é maravilhoso. Quantos aqui creem que nosso Deus é maravilhoso? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas aí, por favor? Não? Nosso Deus é maravilhoso. Nessa noite nós vamos louvar. Nosso Deus é um Deus de alegria também, amém? Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por estar aqui, meu Pai, na Tua casa. Bater palma bem forte.